bom dia às pessoas que nos acompanham através da nossa videoconferência. Então, hoje é a última reunião do NAGE Pessoas do ano de 2014. Temos aí uma agenda, vou disponibilizar nesse primeiro momento, nós vamos passar alguns informes pontuais. Então, na entrada do nosso auditório, nós temos 3 materiais que estão disponíveis a vocês, que é um caderno de indicadores, o caderno das normas regulamentadoras, que foi uma produção desenvolvida lá pela Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria da Saúde, e que nós trouxemos como uma ferramenta, né, que pode ser utilizado como referencial também para o nosso material. Nós trabalhamos um pouco no caderno de indicadores, então ele tem alguma similaridade com o manual do grupo de NAGE, né? Mas ele tem as suas particularidades pelo fato de ter sido desenvolvido para a administração pública, certo? Também deixamos aí como uma lembrança para vocês, né, um calendário já de 2015, e a esperteza do calendário é que já existem a previsão dentro desse calendário das nossas reuniões de 2015, né, e também um curso de gestão de pessoas que nós fomos convidados a ministrar nos meses de maio e outubro, se eu não estiver equivocada, onde nós vamos conversar um pouco com outras pessoas que têm o interesse de saber sobre os conceitos de gestão de pessoas, sobre a ótica do CQH. Então, são os eixos que estão relacionados ao sistema de trabalho, capacitação e qualidade de vida. E, neste momento, nós vamos trazer também a experiência de um ano de trabalho do NAGE. Eu creio que, se alguém tiver interesse de construir esse conteúdo, né, em sistema de trabalho, nós vamos evidenciar, trazer a pessoa certa no lugar certo, né, assim, cada pessoa no lugar certo. Na parte de capacitação, o levantamento das necessidades a partir de uma avaliação de desempenho ou a partir de um novo contexto da organização, e na qualidade de vida, no sentido de promover bem-estar e segurança do trabalhador. Tá? Então, se vocês tiverem interesse de construir conosco esse conteúdo do curso e, eventualmente, participar ministrando ou apresentando o seu case, eu peço que encaminhem e-mails para o NAGE Pessoas, e, num determinado momento, nós vamos sentar para conversar sobre esse trabalho. Tá? Também na recepção aqui no nosso auditório, nós fizemos um banner contando um pouco da trajetória desse grupo. Eu sei que tem algumas pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez, né? Outras pessoas são novas para mim, mas eu entendo que estão representando gestores de RH que já participam do grupo. Então, ele vai contar um pouquinho da nossa trajetória e sempre naquela perspectiva de introduzir as pessoas no nosso trabalho, falando um pouco do que fazemos, como fazemos e quanto tempo nós estamos aqui, né? Acho que essa é uma preocupação minha, de deixar sempre registrado a nossa história, né, para que qualquer pessoa, em qualquer momento, possa se sentir vinculada a essa proposta, tá certo? Como foi combinado na nossa última reunião ocorrida em outubro. Então, nossa agenda, ela vai falar um pouco do manual de indicadores, com a inclusão de novas fichas, né? Vocês receberam um convite, e no convite nós tínhamos uma referência de que era para entrar no site, baixar. As fichas estavam lá nos arquivos armazenados, então nós introduzimos 10 novas fichas, né, que terão também o seu prazo de amadurecimento. Quer dizer, num primeiro momento nós trabalhamos isso em grupo, os coordenadores, os responsáveis pelos eixos, tiveram cuidado de traduzir esse trabalho do grupo e apresentar uma ficha, e hoje ela está disponível, né, e eventualmente, na medida em que nós conseguimos aprovar a ficha, ela passa a ser parte do sistema que já está em funcionamento. Na outra reunião também foi um pedido do grupo que o sistema fosse aberto para que vocês pudessem alimentar o período, né, que antecedeu aquela reunião. O sistema está aberto. Nós trabalhamos um pouco alguns dados, eu apresentei para vocês como que os hospitais vinham se comportando em termos de alimentação do sistema. Né? Nós tivemos um resultado bastante positivo a partir da nossa reunião, quer dizer, as unidades entenderam, nós tivemos muita troca de e-mail neste período, algumas dúvidas que foram sendo apresentadas, e para que não houvesse prejuízo a nenhuma unidade, foi uma opção
trabalhar os três últimos meses, que seria outubro, novembro e dezembro, numa próxima reunião que eu vou combinar com vocês, né? No nosso cronograma, a primeira reunião de 2015 estaria agendada para março de 30 de março, e eu estou pensando em fazer uma reunião extraordinária, como nosso contrato inicial, quando houvesse necessidade, nós faríamos uma reunião extraordinária no final de janeiro, tá? Para que a gente possa olhar os dados de outubro, novembro e dezembro, e a partir daí começar a trabalhar o benchmark, que é o nosso objetivo aqui no grupo. Então, provavelmente, na última semana de janeiro, né, eu farei o convite para que a gente possa trabalhar um pouco nos dados que vocês alimentaram, das unidades que alimentaram o sistema, e, eventualmente, fazer as correções. Tá certo? Como eu disse, né, foram muitos os e-mails de outubro para cá perguntando ou esclarecendo dúvidas em relação à ficha de indicadores constantes do manual. E aí eu trago algumas fichas. Aqui a relação desculpa, eu acabei falando, mas não demonstrei. Aqui são as 10 novas fichas que foram disponibilizadas no site, né? Então tem um acidente de trabalho, afastamento por CID, o candidato admitido, né, o candidato por vaga, o custo de pessoal, as pessoas que são aprovadas após o período de experiência profissional, hora a treinamento funcionário, qual foi o investimento de funcionário, a adesão aos programas de qualidade desenvolvidos pelas instituições e um indicador relacionado à retenção, né, após o período de permanência e o colaborador ainda permanece na nossa instituição. Então, essas são as fichas, e aí estamos abertos a sugestões, a adequações, né, para que a gente possa, de alguma forma, estabelecer um conceito único aí e que todos possam fazer a coleta de dados a partir de um único referencial. Os maiores questionamentos que vieram pelo e-mail estão relacionados à ficha do perfil da força de trabalho. Tá? Então, essa primeira ficha é uma ficha de caracterização da unidade. Muitos questionamentos em relação à carga horária, né? E a observação que eu faço é que, quando nós estivermos pedindo o número de profissionais por jornada de 120, e isso vai ser feita uma correção, inclusive no sistema e no manual, considerem até 120 horas. Tá? Nós discutimos isso e não haverá nenhum prejuízo. Nesta ficha, que é uma ficha de caracterização da unidade, não é necessário tanta precisão, a não ser que a gente comece a trabalhar isso numa lógica de planejamento de RH. Tá? Então, eu peço que vocês considerem número de profissionais de jornada de até 120 horas, de até 180 horas, de até 240 horas. Porque algumas unidades ligaram, mas a minha jornada é de 212. Onde eu me enquadro? Eu me enquadro até 240 horas. Tudo bem? Não sei se as pessoas que fizeram questionamento estão presentes, mas não sei se isso ficou claro, esclarecido. Tudo bem? Um outro questionamento é em relação aos estagiários, né? O que nós vamos considerar estagiários, né? Então, estagiários são aqueles que estão obrigatoriamente vinculados a uma instituição, né? E que têm um convênio ou um credenciamento com a minha organização, que pode ser um estágio remunerado ou não remunerado, tá? Aquele estagiário que vem sobre a mão do médico da clínica cirúrgica, porque é aluno dele num determinado curso, este não deve ser computado. Tá? Os estagiários são aqueles que, de fato, estão registrados e classificados como estagiário. E o aprimoramento, isso é um trabalho, um programa muito específico das instituições públicas, né? que são denominados Programa de Aprimoramento Profissional, que é o PAP. Tem uma série de critérios, geralmente é conveniado com a Universidade de São Paulo. Então, o aprimorando neste conteúdo da nossa ficha é este ser, tá? Aquele que participa de um programa de governo chamado aprimoramento profissional. Outras perguntas que estavam relacionadas nos e-mails eram os conceitos de
na verdade, era mais de perícia e auditoria. Tá? E aí nós tivemos um trabalho de fazer um glossário para assistencial. Então, quando nós falamos de número de médicos em função assistencial, do que falamos, né? Assistencial, auditoria, perícia, vigilância, pesquisa, ensino e planejamento. Então, esse material ele vai fazer parte do manual, né, onde nós descrevemos o que é considerado assistencial, o que é considerado auditoria e assim por diante até planejamento, né, na expectativa de que isso possa esclarecer e facilitar a coleta de dados e que a gente possa trazer um melhor resultado para os nossos indicadores. Tá? Até aqui tudo bem, gente? Alguma dúvida, alguma questão que vocês querem levantar? Que vocês queiram levantar? Vocês estão aí? Ai, Sinene, peraí. Deixa eu só para confirmar. Então, vai continuar aberto para a gente conseguir lançar os dados de janeiro a dezembro, que ficou pendente. A gente consegue, então, ainda vai estar aberto. Isso. O nosso compromisso com o Dr. Hélio, que é o que faz a gestão do sistema, é que ele fique aberto até o dia 30 de janeiro. Tá? Então, o sistema vai estar aberto para alimentar, para que possa ser incluso outros dados de outros meses. Esse foi o nosso combinado. O nosso trato é que ele fique aberto até o dia 30 de janeiro. A partir do 30 de janeiro, nós começamos uma nova história. Por isso que eu falei, eu acho que a gente consegue fazer uma reunião no final do mês de janeiro, né? E a partir de janeiro é uma nova história. E aí nós conseguimos, então, incluir os dados nas datas que foram definidas, que é até o dia 15 do mês subsequente. Né? Então, nós entramos no cronograma de todo o grupo de INAGES. Ok. Alguma pergunta por aqui? Não? Ok. Bom, como eu referi, né, nós temos aí uma agenda. Então, as planilhas, inclusive a previsão de entrega das planilhas, né, então, nós colocamos ali até dia 9 de janeiro, na expectativa de que no final do mês nós possamos fazer uma reunião de avaliação do trimestre de outubro, novembro e dezembro. E os meses que são subsequentes com as datas de entrega, né, e as reuniões que estão agendadas. Dificilmente essas datas sofrerão alteração, tá? As datas das nossas reuniões periódicas, porque existe uma série de contratos que são feitos aqui dentro da sede da PM, então nós não temos disponibilidade nem mobilidade de carga horária. A única reunião extraordinária é aquela que deve ocorrer no mês de janeiro. Tá? Dentro do calendário, vocês vão perceber que tem uma corzinha diferente aí e tem um lembrete assim, ó, não esquecer. Aí tudo que é verdinho, não esquecer, é o dia que nós vamos estar aqui reunidos, tá bom? Quando nós fizemos a apresentação do NAGE, em dezembro de 2013, né, eu lembro que nós escolhemos essa imagem para dizer que nós estávamos no espaço pequeno de conhecimento, mas nós tínhamos uma expectativa de crescer isso, né, para 2015. Né? E o que foi lançado naquele momento é que nossa expectativa era de ser reconhecido um espaço de troca de experiência no que se referia a indicadores de recursos humanos, né, e também colocado a construção do manual. Então, uma das metas nós conseguimos alcançar, que foi a construção do manual, que ele está sempre em processo de melhoria. Eu não acredito que ele vai estar, pelo menos daqui a 2, 3 anos, talvez ele esteja finalizado e consolidado. Né? Mas pelo tempo que nós iniciamos o projeto e até este momento, eu acho que a evolução foi muito grande por parte do grupo e agradeço a colaboração de vocês. Com certeza nós conseguimos cumprir essa meta de junho, com todas as observações que devem ser feitas, os reajustes que são necessários, mas em grande parte com a contribuição do grupo. Né? E a pergunta é o que nos espera em 2015? Nós tínhamos lançado uma proposta de começar a fazer um cálculo por hora, treinamento, por hora função, né? E não mais pelo número de pessoas em relação aos leitos. Né? Aí eu faço uma avaliação, eu acho que talvez a gente não consiga cumprir essa meta neste ano de 2015,
E eu acho que a nossa proposta deve ser de amadurecer mesmo o grupo, de trabalhar esses indicadores, né, ter clareza da forma como esses dados estão sendo coletados, ter coerência na coleta desses dados, que a gente possa fazer esse trabalho de 2015 de um amadurecimento profundo sobre esse NAGE, esse grupo, esse manual, e aí a partir de 2016, quiçá, a gente possa desenvolver outros trabalhos. Então, o meu convite aqui para 2015 é que nós possamos, de fato, amadurecer bastante esse conteúdo, trabalhar bastante no nosso manual, né? E aí, consolidado este grupo, consolidado o manual, eventualmente publicado, né? Da mesma forma como nós conseguimos fazer aí com as cartilhas que vocês viram lá fora, nós vamos, de fato, ser reconhecido como espaço de troca de experiência entre as unidades de saúde, eventualmente até fazer benchmark com a ANAP, né, que é o grupo dos hospitais privados. Como é uma reunião de encerramento, então nós tínhamos lá no começo da nossa história algumas pessoas que estiveram participando como responsáveis pelos eixos, né, e dentro dos eixos responsáveis por temas específicos. Então, vai neste momento meu agradecimento às pessoas que colaboraram. Alguns, infelizmente, tiveram outra oportunidade, buscaram outras colocações no mercado e saíram das empresas, né? Mas fica aí o convite, se quiserem continuar participando conosco, contribuindo com informações, serão sempre bem-vindas. Então, meu agradecimento à Eliana, ao João Argeto, a Mari, a Thalita, a Amanda, a Milene, a Andréia e a Évila, que participaram conosco neste ano, e reafirmo o nosso convite para que continuem participando. E se eventualmente tiver alguém que queira participar como responsável deste eixo, por favor, levante a mão, que será muito bem acolhido e será muito bem aceito no nosso grupo, tá bom? Então, eu desejo a vocês um Feliz Natal e que 2015 nos indique bons resultados, tá bom? Agora, de acordo com o nosso cronograma, nós temos aí uma apresentação de um case do Hospital de Serviço Público Municipal. O Juarez, que é o gerente lá da área, vai conversar conosco um pouco, contando um pouco da sua experiência, dos seus indicadores, e depois nós abrimos para a plenária. Muito obrigada. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à Associação Paulista de Medicina, na pessoa da Cita, pelo convite. Nos sentimos muito honrados, viu, Cita? Eu também gostaria de fazer um convite até para que vocês me tragam um pouco de calor humano, se a gente pudesse se juntar um pouco mais, né? Apesar de vocês serem a maioria, até para diminuir um pouco do nosso nervoso. Bom, o que eu tenho para dizer é o seguinte. O Juarez diz que está nervoso. Eu não acredito nisso, porque geralmente quando nós falamos da nossa instituição, nós falamos com propriedade, não é? O brilho nos olhos, ele aparece no segundo slide. E aí eu acho que o convite foi bem aceito. Eu agradeço também o fato de você ter concordado em dispor da sua instituição aqui. E abro o convite para que outras unidades que queiram participar de apresentando os seus dados, a sua história, que estejam aqui conosco, né? Tanto eu quanto o Genival gostaríamos muito de conhecer um pouco mais das instituições que participam conosco no NAGE, tá certo? Então, eu estou no Hospital de Servidor Público desde 1986, desde maio de 86, há pelo menos 28 anos e meio. Comecei pelo arquivo médico e em 89 fui para os recursos humanos, de lá não saí mais. É uma espécie de uma paixão. E nesses anos todos, é claro que a gente fica nos altos e baixos por ser um hospital público. Uma hora a gente está num cenário, outra hora está em outro. Mas mesmo assim eu não perdi nem a vontade, nem a coragem e nem o amor que eu tenho por aquele hospital.
Para quem não conhece o hospital, que eu considero um dos cartões postais da capital, é essa foto atual da estrutura física que fica na rua Castro Alves, número 60, aqui próximo, na estação Vergueira do metrô. Nós temos aí a composição do nosso núcleo administrativo, que é composto por uma superintendência, uma chefia de gabinete, que foi recentemente criada por força de lei, e temos aí os departamentos técnicos, que são 4. Eu me incluo no primeiro, que é a gestão de talentos. Eu ocupei essa pasta por 8 anos, fiquei à frente da diretoria. Depois a administração, atenção à saúde, que é toda a parte clínica e médica, e o apoio técnico. A nossa história, se a gente observar ali a primeira data, a gente vê que o hospital já tem quase 80 anos de história, né? Ele começou timidamente com uma fundação, que era a Casa de Saúde Santo Inês, lá mesmo, no mesmo endereço que estamos hoje. Claro que as instalações, elas começaram a ser iniciadas, elas começaram a ser feitas, essas instalações atuais, em 1950, e para nós é um dos grandes gargalos por conta da estrutura física, que remonta tantos anos, quase 60 anos. Temos lá encanamentos que só tem a estrutura física do concreto, porque não existe mais o cano, de fato. Isso repercute muito nas nossas ações. Em 57 foi inaugurada essa atual estrutura. Em 59, o pronto-socorro que ficava no pátio do colégio, ele foi incorporado àquele prédio. Em 72, o hospital passa a ser, de uma divisão hospitalar, ele passa a ser um autarquia, né? Isso em maio de 72, pelo menos 42 anos. Não tinha nascido ainda. Em 2002, nós aderimos ao programa da qualidade hospitalar. Em 2004, passamos por uma reformulação da lei, de estruturas de cargos, funções de confiança. E em 2005, nós adquirimos o selo. Infelizmente, por um ato infortuito, em 2012, nós perdemos esse selo. Isso, nós todos estamos passivos. Tela de quase 500 mil usuários. Tá? Nós temos, nosso número de prontuários ultrapassa 1.200.000 já. Nós temos o atendimento pelo SUS, aos munícipes, a média mensal é de 12 mil atendimentos, de toda a natureza, porque quando ele entra pelo pronto-socorro, se faz necessário ir para a UTI, ele vai, ocupa um leito que seria do servidor, e eu não preciso nem falar que é uma contenda muito grande aí, porque o servidor, no seu egoísmo, que eu julgo assim, não querendo discriminá-los, ele quer o hospital só para ele, e a gente tem batalhado para que isso aconteça. Por isso que haverá uma mudança até do cenário, mudando de regime. Então, o nosso quadro de pessoal, 90% são empregados públicos, aqueles 2.790. Nós temos aí 170 médicos cedidos da Secretaria da Saúde, que são funcionários efetivos cedidos para o hospital, que são afastados lá. E hoje, já tivemos aí perto de 300 ou mais contratos de emergência, a gente conseguiu baixar, por força de concurso, para 55 contratados de emergência. E dos serviços contratados, nós temos aí a limpadora, a lavanderia, uma equipe que dá apoio ao banco de sangue, segurança patrimonial e tráfego, 282 pessoas. O nosso índice por escolaridade, nós observamos que nível médio universitário, eles estão ali tete a tete, é o maior número de pessoas. E como havia falado, o feminino o nosso maior corpo de funcionários são as mulheres, como aqui também acontece. Né? E o ensino fundamental é menorzinho porque não temos lá tantas carreiras. Sim, elas também estudam mais, são mais dedicadas, conclui aí todo o ensino médio e universitário, elas são as primeiras, estão à frente. Você vê que elas estão dominando o mundo. Graças a Deus, por nascer de uma mulher. Né? Então, a nossa produção, isso aqui é uma média de julho a setembro, tá? É uma média de 700 a 800 internações mês. O nosso atendimento no pronto-socorro, os munícipes estão à frente. Ali é uma região onde é perto do metrô. O número de indigentes
Eu nunca vi, parece que é lá que é o caminho. Né? E, então, vocês veem que são 6 mil para um lado e 5.900 para o outro. Nós temos aí de atendimento ambulatorial, tanto central como descentralizado, chega aí a 51 mil. Nessa soma aí de serviços de enfermaria e internação, a média de quase 54 mil atendimentos mês. Temos aí também os serviços de apoio, que é apoio diagnóstico, laboratório, imagem, endoscopia, embora tenhamos isso internamente também. Por não dar conta desses quase 500 mil carteiras, a gente tem que ter esse suplemento, esse apoio técnico. E a média, que dá mais de 170 mil atendimentos. E de cirurgias, a média de 700, 800. Passamos pelo mal, todos os hospitais passam, que é manter, fixar anestesista, está se tornando uma extinção, né? Clínico geral, pediatra, etc. Então, mensalmente, são quase 230 mil. A gente ultrapassa a casa de 1.200.000 atendimentos ano. Então, vocês veem que lá a gente trabalha muito. Mais à frente, quando a gente for falar sobre os indicadores, eu vou até justificar essa relação funcionário por leito, que não é 11, é 8. Né? Eu acabei de refiz vindo para cá, porque não estava muito correto. Então, no eixo sistema de trabalho, a taxa de absenteísmo ela se mantém na média de 2,84, 2,90, 2,52, mas como isso é uma média, até o 9º mês deste ano, está dentro da média, né, Cida? A gente conversou sobre isso. E o que eu achei interessante é que a nossa taxa de rotatividade, de admissão e desligamento, elas estão paralelas. É pela dinâmica do nosso hospital, temos aí um concurso também em aberto, e que nos facilita a repor essa substituição. A substituir essa saída, né? Fazer essa substituição com mais agilidade. Isso. Isso. Mas taxa de absenteísmo. Então, taxa de absenteísmo, rotatividade, admissão e desligamento, ela está na média dos hospitais que participam do projeto, tá? É claro que existe assim, você não pode só olhar o indicador nu e cru, né? Quando nós falamos de absenteísmo, tem uma relação direta com a questão da saúde do trabalhador, então isso tudo precisa ser muito bem olhado, né? Quando nós começarmos a fazer a análise dos nossos dados, acho que isso vem para a pauta de discussão, mas ele está dentro das médias dos hospitais que participam do grupo, do porte do HSPM. Tá? Nos próximos slides eu vou mostrar que há uma oscilação muito grande mês a mês. Né? Então, como eu havia dito, a nossa relação pessoal-leito ela não é 11, é 8, mesmo assim é alta porque a média é 5, mas pela dinâmica do nosso hospital, nós temos aí 5 ambulatórios nas mais distintas regiões da capital. Temos aí uma casa de cuidados paliativos, os vários turnos que nós temos, que o hospital ele funciona diuturnamente 24 horas por dia. Eu tenho lá 3 equipes de enfermagem que se alternam semanalmente. Então, para se manter tudo isso, acaba se exagerando no número de pessoas. E com tudo isso, eu ainda tenho falta de profissionais, porque a gente mede pelo índice de reclamação ou pelo índice de satisfação. Né? Acho que todo mundo deve passar por isso. E é muito difícil lidar também com o pessoal da enfermagem. E, geralmente, quem é mais punido com as ausências sempre é o hospital público. O particular não sofre tanto. Eu prefiro faltar no servidor do que faltar, e aí você acaba tendo que ter uma gordura, uma reserva. É o tal do índice de segurança técnica, né? Que para as instituições públicas elas são muito maior do que 12%, que é o que fala a literatura, né? Nós chegamos a 20% de índice de segurança técnica, né? Justamente pelos afastamentos que são permitidos dentro dos espaços públicos, né? E também o nosso cliente ele é muito exigente, afinal ele é o servidor público. O tempo de preenchimento a gente fica à mercê do concurso público, né? Dura em média 7 meses para concluir todo o certame, sem contar que eu já tive processo, porque nós temos que pedir autorização para o prefeito. Então a média demorou 2 anos para um processo chegar na mão dele e voltar para a minha de novo. Vocês veem a nossa dificuldade.
E lá na frente, quando a gente ver alguns outros índices, vocês vão ver o quanto que a gente perdeu em 2013 pela falta de profissionais. O índice de utilização do plano de sucessão não se aplica, embora a gente faça timidamente lá entre nós, mais interno, dentre aqueles que mais colaboram com a gente, acaba por nos suceder ou em férias, ou licenças, ou até mesmo quando a gente sobe de posto, a gente já tem os QIs, né? O nosso índice de treinamento homens-hora são 105%, até o mês de outubro, deve atingir uma marca maior do que essa. Não sei se está na média também, porque eu não tive como comparar. Mas eu sei que a gente nada de braçada aí na Secretaria da Saúde pelo nosso empenho, né? A taxa de acidente de trabalho, eu julgo que ela é baixa. Não temos os nossos acidentes de trabalho, quando são registrados, é uma média de 1, 2, às vezes 4, se bem que pelo nexo causal o INSS tem tornado todos os afastamentos superiores a 15 dias em acidente de trabalho, até que você prove que aquilo não foi um acidente de trabalho, né? Eu sei que temos lá vários recursos por conta disso. Olha lá, o mês de janeiro nós tivemos aí 3,82 o nosso índice de absenteísmo, mas foi por conta de uma troca que a gente teve a condição de contratar de emergência passando para o concurso. O povo vinha cansado, extenuado também, eram férias, mês de férias, trabalho duplicado por fazer muita hora extra, e chega uma hora que você vê que mingua, justamente no mês que a gente mais precisa. Mas ela se estabilizou, tem se estabilizado essa média. Olha lá, o nosso índice de participação em cursos, se a gente observar o 2012, a explicação é o seguinte: nós temos a sistemática de avaliação de desempenho. Então as pessoas passam a participar mais porque elas têm o anseio de progredir ou promover na carreira, né? Então, agora em 2013 nós tivemos uma perda muito grande no nosso cenário, no nosso quadro de profissionais. Já em 2014, com o concurso aprovado a partir, homologado em setembro, a gente já começa a respirar novamente. E parece que nós vamos ultrapassar esse índice de 2012 logo, logo, porque até 2014 nós já temos aí quase 10 mil participações. Né? Aqui é por classificação por serviços, a enfermagem, como tem lá educação permanente, sistematicamente, e como nós recuperamos largamente aí o quadro, tem se destacado. No apoio também houve uma grande recuperação, porque no apoio nós temos os demais níveis superiores não médicos. Nós conseguimos também recuperar assistente social, psicólogos, e aí o índice se demonstra. Jorei, você pode contar um pouquinho para a gente como que acontece essa participação e capacitação do médico? Porque é lugar comum, né? Que o médico ele tem baixa adesão aos programas de desenvolvimento, e quando ele faz fora da instituição, né? O que você refere sobre esta categoria profissional especificamente? Eu acho que a gente padece do mesmo mal. Se a gente tem esse pouco número aí de participação, é porque eles mesmos podem ministrar a aula, com isso repercute na pontuação que ele pode ascender na carreira, e também o nosso hospital é um hospital escola, e assim, não é escola, é um hospital que tem ensino e pesquisa. Aí há um interesse maior da classe em participar. E a gente observa, todos se conhecem, mesmo os que vêm de fora. Acho que o médico tem essa proeza de se conhecerem, mesmo fora do cenário ali do HSPM. Não sei, acontece essa mágica aí que a gente ouve na secretaria, que o índice talvez seja até bem abaixo desse. Mas é por conta da nossa característica mesmo. Tem residência médica, tem os preceptores que conduzem lá as várias, são 37 especialidades. Então tem. Sim, porque para eles participarem de uma aula que a gente vai dar é muito difícil, você conseguir. Um ou outro que é colega da gente vai lá prestigiar, mas também o médico é muito
são vários empregos. A gente sabe porque a gente faz a proporcionalidade do INSS e vê que eles têm 5. Ou essa semana mesmo tinha um que tinha 8 empregos, eu conversando na hora do almoço, como é que aguenta isso? Então, pela dinâmica deles também, mas é difícil. A enfermagem tem ganhado pulso por conta das novas contratações. E também os enfermeiros. E ali o apoio, porque a gente aumentou assim, substancialmente o número de psicólogos, de assistentes sociais, fonoaudiólogos. A gente passou aí um bom tempo sem ter concurso. E também a gente não tem lá a liberdade de fazer um concurso com um número maior de pessoas. Uma que a TLP é limitada e o outro o orçamento. Então você acaba abrindo mão de algumas categorias, porque o custo é muito grande. Isso decorre da responsabilidade fiscal. Porque tudo é visto centavo por centavo. Se eu mandar um centavo errado, aquele processo volta. Ainda bem, né? Porque eu passo a cair aqui. Se deixa a coisa fluir livremente, no final das contas, você não fecha o balanço, né? Nós já passamos por momentos de não chegar no final do ano, você não ter dinheiro para pagar férias, que é justamente dezembro, janeiro e fevereiro, é o maior índice de pessoas que saem de férias. Pagar férias, 13º, às vezes não ter um copinho para você, por conta de mau planejamento. Eu acho que isso é um fator positivo, tenho certeza disso. E também com a clareza de termos toda a orientação aí do compromisso com a qualidade, que a gente passa por uma reformulação tanto de cultura, de costumes, até mesmo profissional, a gente acaba levantando a antena e trabalhando mais tecnicamente. A gente se aprimora muito. E é difícil, quem está lá na ponta, como eu fiquei 8 anos à frente, é muito difícil você levar porrada, desculpa o termo, de todos os lados por não conseguir manter um quadro de pessoal condizente com a necessidade do serviço e a satisfação do cliente. Aqui é para o nível de escolaridade, o nível médio, que é o maior contingente de pessoas do quadro de pessoal, se supera. Nível superior também tem esse fôlego por conta das outras categorias não médicas, elas são muito participativas, são pessoas que têm, são formadoras de opinião, elas mesmas montam aulas e tem agregado bastante gente para acompanhá-las. E para nós é uma satisfação. Nós temos aí 8 diretrizes estratégicas, tá? Eu só vou ressaltar a primeira, que é a gestão participativa, que nós temos lá o conselho gestor, e temos aí dentro desse conselho gestor 3 segmentos, que é o usuário, funcionários e administração. As demais acho que são corriqueiras. Outra também que eu ressalto é a questão da sustentabilidade econômica e financeira, embora a gente não... Depois fica disponibilizado os slides para vocês, tá? A gente criou porque dependemos da aprovação do orçamento para o exercício seguinte, sempre para o exercício seguinte, e a gente coloca lá uma estimativa, nunca vem aquela, é cortado pelo menos 30%, 25%, e quando é aprovada nesse patamar, ainda vem um congelamento de verba, então a gente colocou ali até para a gente aprender a lidar mais com isso e também ser mais seguro de si no momento de lidar com essa questão econômica e financeira. Que também é interessante, eu não sabia patavinas da questão econômica e financeira do hospital, do orçamento do programa, aprendi muito nas aulas do compromisso com a qualidade, que a gente tem que manter lá o protocolo de reuniões, de esclarecimentos para a alta cúpula, para os demais funcionários, a gente acaba se inteirando também desses assuntos. E também a gestão de valorização e capacitação e desenvolvimento de recursos humanos. São os 3 destaques que eu dou. Que antigamente não se falava nesse item, e o RH hoje passa a compor lá a mesa das decisões, que foi uma grande mudança que teve também, não só no cenário do Brasil ou mundial, mas também lá se dá, dessa forma, lá na HSP. Dentre essas, eu não esqueci de dizer que são 25 objetivos e pelo menos 70 ações estratégicas dentro dessas diretrizes. E aí advém os seus desdobramentos, que devem dar uns 200. Isso, claro que deveria ser mais conciso. Era muito maior
as pessoas vão tomando pé da coisa e vão se ajustando mais. E as nossas diretrizes, ela está atrelada à agenda do prefeito, aquela agenda que é o compromisso que ele teve na hora do programa de governo dele. Tem que estar casado, porque são 4 grandes diretrizes da prefeitura e a gente tem que se enquadrar com essas 8 diretrizes do hospital, tem que estar dentro daquele cenário. Não pode fugir. Porque todo o contingenciamento que advirá dessas ações, eu falo em termos financeiros, vai ter que ser bancado pelo próprio orçamento. Já vou acabar, o sono daqui a pouco passa. Eu vou dar um destaque aqui para os projetos de melhorias, porque eu já havia falado, temos aí um plano de carreiras do quadro do pessoal da saúde, porque fixar pessoas não é fácil, com salário não condizente com a categoria e tendo aí concorrência a perder de vista, né? Então tem esse plano que hoje passa pela última julgamento lá na Câmara, talvez, quiçá, amanhã saia publicado no Diário Oficial. E também a mudança de regime. E com isso vem a revalorização da remuneração, tem a revisão de parte de regras da avaliação de desempenho, que a nossa avaliação de desempenho, a sistemática, não diria que ela seja 360 graus, ela é 320, porque um colega ainda não avalia o outro, mas, no mais, eu avalio o meu subordinado, ele me avalia, eu sou avaliado pelo meu superior hierárquico e assim vai. E toda a equipe de trabalho também e as condições de trabalho. Então, ela é uma sistemática de 320 graus. Temos. E aí, essas regras, porque você teria que ter lá ano X de permanência naquela função, naquele cenário, vai diminuir um pouquinho, até para facilitar mais. E outra, um exemplo que eu vou dar. Se tinha 40 enfermeiros, 170 enfermeiros, somente 40% desses 170 passaria pelo crivo da avaliação, assim, para progredir ou promover, tá? Não vai ter mais essa trava. Por tantas queixas aí, o sindicato também conseguiu, na queda de braço, eles venceram. E a mudança do regime de CLT para estatutário, que para nós vai ser embora a gente conviva com as outras pessoas da Secretaria da Saúde com esse regime, a gente, na prática, é mudar da água para o vinho, né? Todos. 92% dos nossos funcionários são CLTs. Não só nós, mas a autarquia hospitalar municipal também, que são mais 6 mil CLTistas. A ampliação e melhoria na prestação de serviços, com isso a recuperação e incorporação de novas tecnologias e infraestrutura. Como eu já falei, o nosso hospital tem quase 60 anos instalado naquela localidade, com a mesma infraestrutura. Então, é a criação de novos serviços e aquisição de novas tecnologias. O nosso maior nó seria na parte do raio-x, né? O setor de raio-x. Isso já foi equacionado. Por último, ficou esse tomógrafo, já foi adquirido também. O nosso maior problema foi conseguir instalá-lo num prédio que você teve que se licitar uma empresa para fazer a adequação do ambiente, tanto para o tomógrafo como para o fluxo de pessoas. Essas intercorrências que... claro, deixa eu só voltar um pouquinho, que para se chegar nessas 8 diretrizes, nos 25 objetivos e 70 ações, houve primeiro o consenso da diretoria com a superintendência, depois colocar isso no programa, no orçamento programa, para ser aprovado, né, a parte do dinheiro, e depois você conseguia fazer a licitação num tempo mínimo lá e tocar para frente essas obras. O que mais aqui? A criação de novos serviços, ampliação da área física da informática, porque é um gargalo muito grande, não dá para ficar no achismo. Acho que com vocês acontece o mesmo. Pouco que a gente sabe, a gente aprende sozinho, e muito. Uma criança, a gente vê, eu tenho uma filha de 9 anos, ela é quem mexe no meu celular, porque a gente não... Mas, em termos de trabalho técnico nosso, a gente se aprimora sozinho. E com isso, dentro desses concursos que nós fizemos, conseguimos ter lá um contingente de pessoas de informática e técnicos que pudessem nos auxiliar. Agora a questão se esbarra no físico. Cresceu o número de pessoas, mas e o físico? Né? E também a aquisição de equipamentos mais modernos
melhorias na estrutura e infraestrutura do complexo hospitalar como um todo. A otimização do atendimento a pacientes, que vai começar pela reforma das instalações de serviço de nutrição, e nós também, nossa nutrição, ela serve refeições para os funcionários. Uma média de 2 refeições por dia. E, por ser um local muito úmido, acaba por ocorrer lá problemas com piso, com torneiras e etc. A readequação e dimensionamento e incorporação de novos serviços ambulatórios descentralizados. Nós temos 2 ambulatórios na Zona Leste, 2 na Norte e 1 na Sul. E eles facilitam o nosso trabalho, porque se a gente otimizar, incorporar novos serviços lá, nós vivemos numa megalópole. O hospital está logo aqui no centro. Tem pessoas que vêm lá da cidade de Tiradentes, como, por exemplo, de Santa Amaro, daí para lá, no nosso hospital, se a gente tem como otimizar o atendimento nesses ambulatórios, que já trabalham com a sua totalidade, naquilo que eles podem prestar. E também a estruturação do SAC, até para atender melhor as queixas do hospital e o fluxo também de pessoas dentro do hospital. Que tem dia que parece a rua direita, né? Temos aí os serviços complementares e os programas, né? Apoio técnico administrativo assistencial, já tinha falado que são serviços contratados de terceiros que nos dão apoio. Temos lá com o SAN, que trabalha no banco de sangue, auxilia no apoio técnico ao banco de sangue. Lavanderia, nossa lavanderia também é da mesma época, tem uns 2 ou 3 anos que passamos a contratar serviço externo, porque o nosso maquinário era de 1950. Era mais caro pagar o conserto do que você pagar o serviço de hoje. A limpeza, agendamento, a limpeza nossa especializada, por ser um hospital, o agendamento de consultas, temos segurança patrimonial, tráfego e exames de laboratório, que eu já tinha falado antes. Temos 2 ouvidorias, a interna e a externa. A externa é aquela que já sai no organograma, a interna é informal por conta até de sugestão do controle da qualidade, né? Para atender as queixas dos nossos clientes internos, que são os nossos funcionários. Eles acabavam indo tomar a senha lá do nosso cliente, que é o nosso principal objetivo. E aqui, internamente, tem lá o mural do reconhecimento, aqueles que se destacam, que não são aqueles que sofrem queixas, os elogios, vão lá para o mural da fama, que é o mural do reconhecimento. Como eu já disse, são 5 ambulatórios descentralizados, mais uma casa de cuidados paliativos, que eu também vou mostrar, nas 5 regiões da capital. Temos lá a central de ação voluntária e temos também brinquedoteca na pediatria. Temos a visita humanizada no horário das 8 às 20, exceto nas UTIs. Temos os grupos de educação em saúde, eles compõem também, prestam apoio aos tratamentos clínicos, né, como climatério, planejamento familiar, programa de atenção integrada a diabéticos, o grupo de obesidade e as equipes multiprofissionais. Eu pulei algumas aí, senão vou tomar muito tempo. Os programas são o PROAM, que é para a mulher, na VIA é a criança e o adolescente, e o PAI. Eles são muito parecidos, embora o que muda aí é a nomenclatura. São as pessoas que, ao serem atendidas no nosso pronto-socorros, ou nos ambulatórios, que se observa que elas foram vitimadas por violência, elas são encaminhadas para os locais, se é para ir para a delegacia, elas são encaminhadas, se é para ir passar com outro especialista, ou preencher algum documento para ir para as autoridades competentes. Tem esse tipo de atendimento diferenciado, que eu acho muito importante. Justo a mulher, a criança e o idoso, que é tão frágil. Temos aí, a primeira hospedaria de cuidados paliativos do Brasil, foi fundada há 10 anos, fica ali com o Parque da Aclimação, que é composta por uma equipe multidisciplinar, onde vão para lá as pessoas que estão sem perspectivas de cura, mas que vão ter o cuidado ideal até o seu desenlace, a sua morte. Eu fui prestar uma vez uma palestra para falar sobre hospedaria à luz à luz do marketing, aqui na USP. Quando eu acabei, estava todo mundo quieto, porque aí eu mostrava as fotos das pessoas que passaram por lá, e no final eu contei que todas já tinham falecido. E aí, só que na hora do intervalo, todos vieram fazer perguntas. Eu falei com a minha colega, nossa, nós tiramos nota 10, e era lá na Vanzolini, né? Eu
falei, a nossa nota vai ser 10 em termos de marketing, porque fizemos uma adaptação do que acontece lá para o mundo do marketing, com as facetas e as nuances e também as nomenclaturas que o marketing exige. Todo mundo quer, tiramos 10. Essa aqui são as instalações, é uma casa simples, até porque as pessoas já vão para lá sem perspectiva alguma, mas se surpreendem. Vocês vejam que ela é climatizada, é uma sala nossa mesmo, íntima, bem arejada, tem lareira para as condições do inverno e também para as condições do verão. Aqui é a entrada dela, um jardim muito bonito, tudo muito limpo, organizado. É importante dizer que as pessoas lá, elas têm tanto assistência jurídica, assistência espiritual e também assistência do seu familiar. Ele fica todo o tempo com essas pessoas até... não teve um caso de óbito que tenha acontecido que uma família tenha saído de lá constrangido ou a pessoa não tenha dito antes de partir que tinha se sentido feliz, apesar de saber que estava naquele momento tão de despedida. Temos as terapias complementares, como Sekai Tai Chi, Yoga, meditação e dança circular. É importante dizer que são todos os nossos clientes, a vizinhança e os próprios funcionários que participam desses vários episódios. Que é importante também, ajudam na cura. Aqui é um pouco do ensino e pesquisa do hospital, os residentes, internos e estagiários. Uma parte da biblioteca, tanto a consulta virtual como a consulta física dos livros, e o espaço para eles estudarem. Temos também o cuidado com o cuidador, porque quem cuida necessita de cuidados, que é o nosso SESMIT. Lá é saúde e segurança do trabalhador. Tá? Nós dispomos de médico do trabalho, enfermagem, serviço social, psicologia, psiquiatria, os seguranças do trabalho, que são muito atuantes. A gente também nada de braçada lá na questão do cuidado com o uso dos equipamentos individuais e coletivos. Isso todo dia, fora as conversas diárias que se tem com todas as equipes, né? Onde se tem maior problema, isso é medido diariamente. Temos fisioterapia e ortopedia também, que é uma especialidade, acho que tanto que saiu na pesquisa atual, que um dos índices que as pessoas mais reclamam é dor na coluna, né? 18% das queixas da população do Brasil temos lá por conta disso. E a psiquiatria, porque é um mal que tem afligido, e a psicologia é a depressão. Isso também a gente vê nas estatísticas da Secretaria da Saúde, que é um grande índice de pessoas com depressão. Acho que deve ser por tanta mudança que a gente passa aí no nosso cotidiano. E morar numa cidade de um tamanho que é São Paulo também não é fácil, é para poucos, né? Suportar. Temos aí, e nisso vem aí os exames periódicos, exigido por lei, a campanha de vacinação, distribuição dos EPIs, e temos lá o projeto Vencer, instituído lá pela psicologia, psiquiatria, com apoio do serviço social, que tratam dos nossos funcionários que infelizmente caem na dependência aqui. Temos uma creche para os funcionários. Por enquanto, até hoje, ela estava lá para usufruto dos funcionários do hospital. A partir da edição da lei, ela vai passar a compor o Senado da Educação. Aí o nosso funcionário deixa de ser exclusivo, mas enquanto esteve lá, presta um serviço de grandeza. As crianças saem, já vão para o segundo ano primário, dada o método de ensino muito eficiente. Tá? Ela é um momento onde os pais também confraternizam com os filhos. E tem também um protocolo de formatura que foi a semana passada, onde a gente vai, se você não vai preparado, você se derrama em lágrimas lá, se derrete em lágrimas, porque eles fazem a apresentação teatral que as próprias professoras, que são nossas funcionárias, têm esse trabalho com eles, esse cuidado com eles. Bom, aqui se encerra a nossa conversa. Eu peço desculpas, eu não sou palestrante. Eu acho que eu nunca serei um grande palestrante. É mais uma conversa para vocês terem o pé de como é um hospital municipal. Lá nós temos profissionais muito dedicados. Eu tenho ainda profissionais de 80 anos ou mais. Tínhamos um de 96 anos, que infelizmente morreu com 97, depois de um ano que ele saiu do hospital. Ele atua até o último dia.
A gente tinha até o cuidado, porque para ir para RH tem uma rampa, e na hora dele subir, eu pedi a um funcionário, vá lá com ele até a rua, porque você sabe, o velhinho vai pendendo para trás, e ele ia todos os dias. Nos últimos 3 anos de vida, o neto ia levar porque caçaram a carteira de motorista e ele ia dirigir. Isso não é normal, né? Porque na prefeitura, com 70 anos, tem lá a compulsória que a gente chama de expulsória, brincando. Mas ele ficou lá até os 96 anos. E aí uma mensagem para todos. Eu espero que as perguntas estejam ao meu alcance para responder. Eu agradeço a todos. Vamos lá. Deixa eu me esconder aqui. O povo já está animado? Eu vou fazer uma pergunta, então, enquanto o povo aquece, né? Tem alguém lá no vídeo que queira fazer? Alguém que está online? Então, vou fazer uma pergunta aqui que eu fiquei anotando. Se eu não responder de pronto, não, vai sim, vai sim. Bom, primeiro o que eu te falei, né? A partir do segundo slide, a emoção vem, aí o discurso também, né? Então, ficar tranquilo em relação a isso. Lá quando você apresenta as diretrizes do hospital, né? Uma das diretrizes fala da gestão da informação. Como que o hospital vem trabalhando a gestão da informação, considerando essa média de idade que é de 42 anos, com um percentual elevado do gênero feminino, quer dizer, em tese, aposenta antes, quer dizer, como que vocês estão trabalhando essa questão da gestão da informação? É a gestão da informação na lógica do sistema de informação ou na lógica da gestão do conhecimento, da disponibilidade dessa informação para um grande número de profissionais? Qual das diretrizes que você disse? Gestão da informação. Não sei se você, conceitualmente, você fala nas diretrizes, se você fala da gestão da informação como um sistema de informação ou a gestão da informação como ampliar o conhecimento, quer dizer, esse repasse do conhecimento dessa instituição que tem mais de 80 anos. Dentro dessa diretriz, dentro dessas ações, é mais a questão física, como eu havia dito. É claro que a minha grande preocupação enquanto gestor sempre foi manter as pessoas informadas full time, o tempo inteiro. Tanto que qualquer informação de onde que ela vem, eu mesmo já disparo. A questão da reestruturação física repercute nisso, por quê? Porque pelo meio do computador, pelo meio da informática, você dispara. Isso eu mesmo. Quando eu ia para o hospital almoçar lá no refeitório, eu fazia uso, se eu passava pelo hospital e eu via qualquer coisa que estivesse fora do tom, que fosse fora do normal, eu já disparava. É um meio de você manter a informação viva e rápida, sobre todos os aspectos. Quando a gente estava lá na governança, tinha a questão de se implantar o telesaúde por toda a saúde, que traz também a questão da informação sobre as doenças primárias, secundárias, onde a nossa clientela pode se utilizar dos serviços próximos, tudo. Tinha vários esclarecimentos. Eu julgo que todos esse emaranhado de informações ou de assuntos se encaixam aqui. Que se você não tem uma estruturação adequada, como é que você vai fazer isso ser mais dinâmico? Então, eu creio que uma coisa complementa a outra. Não tínhamos pessoas com o nome, a estrutura do cargo escrita lá, um técnico de informática, um programador de sistema, não tínhamos. Passamos a ter. Tínhamos pessoas que eram de uma área, geralmente a da área administrativa, que com um treinamento maior, passam a atuar para nos atender ali mecanicamente, na parte mecânica e técnica da coisa. Mas que também não tinha pessoa que também nos ajudasse a polarizar todos os tipos de assunto que requer com o tempo e a habilidade e a responsabilidade que se requer dentro da dinâmica do hospital. Eu não sei se eu respondi. Mas que é um assunto que, para mim, eu bati muito na tecla por conta disso. A gente não pode pecar por não saber ou por não ter sido avisado de todos os tipos de assuntos. Isso, até mesmo dentro da nossa família, no convívio comum, tem que saber. Eu digo que é uma caixa de diálogo. Posso complementar?
Eu sou da qualidade também do Hospital do Servidor. Ah, é a doutora Joseli. Também. Então, complementando a diretriz, é uma diretriz de gestão da informação, ela engloba o hospital como um todo. Então, nós partimos desde a questão, nós somos um hospital público, como hospital público, nós temos todo tipo de limitação. Então, vai desde a colocação de um computador dentro de um consultório médico, até a produção, a disseminação da informação produzida, que são os indicadores, que são tudo aquilo que a gente produz. Nós somos um hospital que é muito complexo, tem uma complexidade muito grande. Então, por essa complexidade, muita coisa não é disseminada, por causa da dificuldade de acessar. Então, quando nós temos uma tecnologia que hoje que é permitido, ela é possível, que veio trazer para nós uma possibilidade de disseminar facilmente, em minutos, a informação. Então, hoje a gente produz esse produto que é obtido de todas as clínicas, do hospital, a gente consegue disseminar. Então, a gestão da informação, ela tem uma conotação muito ampla, que vai além do conhecimento objetivo de uma questão, mas em tudo. Então, nós podemos entender que é um acesso. É um acesso, também é um acesso, também é. Sim, porque como tudo o que a gente faz lá depende da condição de verba, né, da orçamentária, que é a nossa limitação, então, até a própria informatização dos setores, ela passou por dificuldade, até que a gente, ano após ano, 60 anos de história, né, ano após ano, vamos fazer melhoria aonde agora? Vamos ali, que ali é o foco. Então, assim, a gente vem trabalhando com essas diretrizes e a gente atualizou elas há uns 8 anos atrás e são modernas, né? Porque no geral, diretriz é essa. Agora, quando a gente vai definindo os objetivos, nesse momento, quais são os objetivos, quais são as ações estratégicas, e aí vamos indo. Então, focando aí no momento o que é possível, o que é permitido, né? Porque nós temos, como ele estava falando, a gente tem reuniões quinzenais, né? Então a gente faz uma análise crítica. Dentro dessas propostas do ano, nós temos reuniões da qualidade. Então a gente traz, um momento a gente traz o RH, um momento nós trazemos o DAS, que é a Direção de Atenção à Saúde, o DAI, o DAT, que é a parte da tecnologia dessa coisa nova que a gente conseguiu colocar a parte, modernizar nosso parque tecnológico, né, com os exames de imagem, tudo isso tem surgido coisas novas. Evidente que não é do jeito que a gente gostaria, né, é do jeito que é possível. Então, todas as diretrizes, elas são a nossa marca, mas daí a gente vai, depende do momento, depende do foco de agora, a gente vai decidindo os objetivos e aí vamos indo. Tá bom? Não sei se também, só para complementando. Temos o boletim informativo do hospital que fala dos assuntos principais. Lá demonstra também os índices, os indicadores, essas reuniões que a doutora Joseli, ela acompanha o nosso núcleo da qualidade do hospital. Tá? Aliás, eu me sinto prestigiado. Eu estava tão solitário aqui. Então, é quase um desabafo, né? Então, assim, a gente sai de uma aula ou de um encontro desse que é quinzenal, a gente já socializa entre nós, é uma forma de tornar dentro da nossa possibilidade, tornar a coisa mais pública, mais transparente e sensibilizar os outros colegas. Porque eu já fui muito reticente com esses assuntos. A gente só passa a acreditar quando passa a entender e a ser incluído no cenário. Né? Algo mais? Primeiro eu quero parabenizar a sua apresentação. Muito obrigado. Né? Você falou muito bem, não pode começar a palestrar outras. Foi muito tranquila a apresentação. Eu tenho uma dúvida em relação à taxa de satisfação, a taxa de participação em treinamento, achei bem alta. E aí vocês falaram que atrelam a questão da avaliação de desempenho. Sim, é muito atrelado. Como que vocês fazem isso? O treinamento acontece na prática, no horário de serviço? Como que vocês, além de estar atrelado a essa avaliação de desempenho, como que isso funciona? Sim, é totalmente no horário de serviço. Há alguns casos que extrapolam esse horário, mas esse mérito, se eu estiver errado, a doutora Joseli me corrige aqui, é por conta do pessoal da enfermagem, por isso que está esse pico mais alto. Você hoje é obrigado a diuturnamente capacitar o pessoal da enfermagem. Claro que não deixando para trás, nem menosprezando as outras categorias. E outras, nós tivemos
um aumento do quadro de pessoal de enfermagem, tanto enfermeiro como técnico e os de apoio. Então, isso se demonstra. E outra, vai muito do interesse. Se você observar o nível básico, como é um pessoal mais, que a faixa etária de idade está um pouquinho mais alta do que aqueles 48, não tem quase interesse, não tem tantos programas de capacitação. E outra, tem que estar atrelado ao que a sistemática de avaliação exige. Então, é um público que não procura muito. Às vezes, o sindicato pega no pé da gente, que ele fala, por que o menor índice está no nível básico? Vocês discriminam, não é. Vai muito de interesse. Agora, se ele vê que aquilo vai trazer algum resultado financeiro, em termos de progredir ou promover eles, ele vai. Geralmente, tem um pico. Em 2012, o pico foi maior porque era justamente o meio de um término de um ciclo de avaliação, porque lá é a cada 3 anos o ciclo. Aí você vê que tem uma procura maior. E na avaliação de desempenho tem, então, um plus que eles recebem, se cumprir todo o programa? Sim, tem lá os itens que vai desde se a pessoa é criativa, é assídua, se ela participa, se ela se dá bem com a equipe, se ela se recicla, tudo. E mais ou menos por aí. Só complementando, né? Desculpe, eu estou interferindo. Faz favor. É porque, assim, não sei se vocês sabem, mas, assim, nós, há muitos anos que não temos aumento de nada. Então, o que acontece? Nós estamos com uma dificuldade de manter o RH por conta de que não é mais conveniente, não é interessante o salário. Então, o que acontece? Fazendo esses cursos, eles pontuam. Pontuando, eles somam os pontos. E ele pode explicar melhor que eu, chega num momento que ele tem um aumento, por conta da pontuação dos cursos. Então, as pessoas encontraram um caminho, para que se não tem aumento, porque a prefeitura não liberou aumento para a gente, então é essa discussão que nós estamos agora na Câmara, tentar ver se lembra da gente, porque o pessoal do servidor, ninguém lembra, né? Nós estamos há quantos anos? 20 anos sem receber um aumento? Aumento efetivo, né? Não correção, nem correção de perda, sei lá. Então, a situação é essa. As pessoas procuram os cursos, porque com os cursos elas vão pontuar, e quando pontuar, elas vão ter possibilidade de conseguir um ganho, né? Então, é por aí, para falar bastante. Tá, eu vou mais além com isso. Eu mesmo, quando eu estou lá na sala de aula, eu procuro sensibilizar a pessoa de que aquilo não é só para isso, não é só esse o motivo. Até porque, se não tiver condizente com a sistemática, que é uma lei, não adianta a pessoa fazer que na hora que ela vai apresentar lá o diploma vai ser refutado. Mas a gente conscientiza, isso tem que ser, sempre, não é só porque é só do seu interesse. E outra, agora nós chegamos ao ponto da nossa capacitação, ela vai exigir aquilo na área de atuação. Não adianta fazer por fazer também, porque na área de atuação é que nós vamos ver a diferença. Eu não falei aqui que eu era um contumaz, eu era contundente no começo, eu era reticente com relação ao compromisso com a qualidade, mas que foi a forma que me passaram, que não foi light, faça, não é trazendo a pessoa para perto de você e fazendo com que ela acredite que aquilo ali tanto vai socializá-la, vai melhorá-la, vai trazer um outro panorama para a sua técnica, né? Para a sua capacidade. E é assim que eu me convenci. Então, eu faço o mesmo com as outras pessoas. Pelo menos é assim que eu acho. Só trazendo assim uma outra questão, sem ser insensível à queixa, né? Porque nós também ouvimos muito lá na secretaria que o nosso salário ele não está adequado ao mercado, né? E tivemos o cuidado de fazer uma pesquisa salarial entre os pares, entre empresas privadas, né? Categorias que tenham a mesma característica. E para algumas categorias isso é verdade mesmo. Nós estamos abaixo do mercado, inclusive em comparação ao servidor municipal. E para outras categorias nós percebemos que nós estamos acima do mercado, né? Então a minha pergunta será que nós podemos trazer esse discurso que, de fato, o nosso salário ele está aquém do mercado? Isso é um dado que vocês trabalham lá com os servidores? Porque é difícil aceitar, né? Para algumas categorias, nós reconhecemos que está abaixo, nada a fazer, então você promove capacitação e ele tem, pela promoção ou pela progressão, a possibilidade de uma evolução salarial. Para outras categorias, nem tanto, né? Elas estão absolutamente adequadas no mercado, inclusive com uma vantagem da carga horária que é reduzida em 30 horas e não em 40, né? Então, quando você faz essa conta, esse valor
aumenta, né? Quer dizer, o Estado, na Secretaria da Saúde, o Estado paga mais do que o mercado privado para algumas classes. Né? Não sei, aí eu... Internamente, a gente trabalha em RH, a gente acaba passando. A gente pega lá, através da proporção do INSS, a gente vê, a gente já observa ali que o salário da pessoa é diferente do nosso, né? Ou para mais ou para menos, dificilmente para menos. Mas internamente, dentro do âmbito da prefeitura, nós vemos aí, como é que chama, as organizações sociais. Se você pegar um salário do médico da organização social com o salário do médico da Secretaria da Saúde e do HSPM, você vai ver que destoa completamente. O nosso, estamos largamente lá embaixo. Por quê? Diferentemente da Secretaria da Saúde e das organizações sociais, o nosso salário não é por subsídio, a gente não tem o PPD, o GDA, todas aquelas nomenclaturas que compõem a remuneração. Nós só temos o salário básico, não temos quinquênio, sexta parte, entendeu? Só temos o salário básico, mas a insalubridade, que a nossa é diferente. Por força de um processo administrativo de 79, de um então superintendente da época. Eu vou dar aqui um exemplo, que é só entre nós RH. A insalubridade do médico, ele não é 40% do salário mínimo, ele é 120% do salário mínimo, porque naquela época, pelo dinheiro, o valor monetário da época, era o que se pagava no AC Camargo, que nós fizemos pesquisa em 3 hospitais grandes da região, AC Camargo, o Beneficência e o outro, eu não me lembro qual eram os 3. E nós chegou-se, nós não, que eu não estava lá ainda, eu não era nem nascido em 78, mas chegou-se ao consenso de que a insalubridade seria queda. Se não fosse isso, era só o salário básico e olhe lá. Então, essa nova lei também recupera essas questões? Vai recuperar, sim, porque vê-se lá na literatura da lei, que não foi aprovada ainda, que todo o quadro, você viu que eu dei ênfase não só para a mudança de regime, mas para o quadro do pessoal da saúde. Ele vai ter uma distinção, ele vai poder optar por receber por subsídio, onde os salários saltam aos olhos. Mas também isso sob pena de perder algumas vantagens na sua carreira. Porque quando a gente está na função de confiança, a gente fica contente porque está ganhando uma coisinha a mais. Mas a gente não pode esquecer que tem uma carreira, que ela pode ir tanto para a horizontal como para a vertical. Isso não pode ser abandonado. Às vezes a gente perde a razão. Porque chega uma conta para pagar, chega outra, e você esquece que lá, quando você for se aposentar, você não vai ser nem gestor, você vai ser um servidor não inativo. Não vai ser mais gestor. Portanto, você não vai ter nem aquele salário, mas a sua carreira para o resto da vida. Tá? Se teria só uma observação, ainda dentro do cenário público, a autarquia tem a possibilidade de reabilitar. E aí, na reabilitação, eu acho que às vezes a gente faz uma apresentação e não transparece exatamente a rotina, vamos dizer assim, né? Não entendi, a reabilitação do... Quando, por exemplo, no Estado, para nós, quando eu tenho um funcionário adoecido, por exemplo, ortopedia, ele está com um problema crônico e existe uma avaliação do Departamento de Perícia Médica do Estado, e ele é readaptado. Para vocês, ele é reabilitado e você consegue resgatar uma outra pessoa naquela vaga. Existe essa mobilidade ainda? Se tiver vaga na TLP, eu vou contratar nomear outra pessoa naquele lugar. Tá, o que me chama a atenção na sua apresentação, e que para nós do Estado também é um fato, a questão da idade bastante elevada. A gente tem um número de afastamentos por doença bastante significativo. E eu acredito que para você seja uma realidade também, sim. Mas é importante esse diferencial que a lei permite. Não sei se agora com essa mudança vocês vão manter essa situação, porque todos passam a ser estatutários, não mais CLT, porque o CLT permite, sim, essa reabilitação. Então, às vezes, a política pública impacta em recursos humanos de uma maneira não muito reta. Não é? E a gente fica fazendo peripécias para conseguir manter a força de trabalho suficiente. Para nós é mais dificultoso ainda, porque a prefeitura ela tem o DSS, que ela mesma vai restringir ou readaptar a pessoa. Os próprios peritos de lá, o nosso não. Nós nos sujeitamos aos peritos do INSS.
As agendas dos peritos do INSS, quem lida com isso sabe, não é desse planeta. Mas a prefeitura tem, o DAE, não sei, é DAE? DSS, Departamento de Saúde do Servidor. É ele Sim, que inclusive tem a reabilitação mesmo, Ó, que a gente não faz? tem no Estado, a reabilitação. Nós temos Tem lá todo o um processo de acompanhamento de reabilitação para resgatar esse trabalhador, e a gente não tem essa possibilidade. Para nós, ou readapta, ou aposenta por invalidez, a gente não tem umas alternativas mais flexíveis. Para você ter ideia, eu tenho funcionários que estão há mais de 20 anos no INSS. E o ano passado eu fiz uma consulta, tem lá quase 300 afastados. Tinha 7 falecidos, eu não sabia. Isso anos atrás. Você não tem acesso. O INSS ele restringe, é sigiloso. Eles não dão, eu acho que uma questão questão para a CQH seria essa questão, quando a gente trabalha o absenteísmo, a gente trabalha um limite de afastamentos. Então, essa margem que está para mais, esses afastamentos prolongados, não aparecem nessas estatísticas. Então, teoricamente, quando você vê os índices, você fala, nossa, a instituição está saudável em relação à gestão de pessoas. Mas a gente sabe por detrás que não. Que esses afastamentos prolongados não aparecem no indicador de absenteísmo. E eu acho até, aí falando um pouco de medicina do trabalho, o indicador absenteísmo, do meu ponto de vista, seria mais da medicina do trabalho do que dos recursos humanos. Haja visto que a gente precisa saber por que ele se afastou e quantas vezes foi aquele afastamento. E para a RH é a questão frequência apenas. Então, eu acho que para a saúde do trabalhador, eu preciso saber quando e quantas vezes ele se afastou e por que motivos. Então, quando a gente faz um levantamento, a gente vê que inicialmente são 3 dias, 5 dias, aí começa a aumentar, 7 dias, 1 mês. Quando passa a ser 90 dias, pronto, cronificou, você não resgata mais, não salva mais, não adianta, porque não identificou isso. Então, como fica o absenteísmo para recursos humanos fazer esse indicador, a questão saúde, essencialmente, do porquê dos afastamentos, se perde. Então, eu perco um filão importante de perfil epidemiológico por conta de quantificação, vamos dizer assim. Pelo que eu tô entendendo, pelo que você está trazendo aqui para o nosso grupo, é para repensar o indicador de absenteísmo em qualidade de vida e não em sistema de trabalho, é isso? Tá bem. Interessante. Mas você vê, eu esqueci o seu nome. Évila. A Évila já é bem conhecida. Então, lá no nosso hospital, nós temos 2 possibilidades. A restrição, que é internamente trabalhada, consta da nossa ordem interna, mas eu pegava muito no pé do médico do trabalho, por que restringia a pessoa por muito tempo? Porque lá eu fiz questão de colocar por 3 meses apenas, a gente já tira a pessoa daquela atividade e colocava numa outra menos danosa, ou praticamente não danosa à saúde dele. E depois fazia uma nova avaliação, se houvesse necessidade, restringia por mais um curto período de tempo. Daí, se encaminharia para o INSS para se fazer a readaptação, que é só o INSS que tem essa prerrogativa de realocar a pessoa, mudar ela de categoria. Como eu tenho uma técnica de raio-x que foi transformada no auxiliar administrativo pelo INSS. Isso dá muita confusão, porque eu batia de frente... Até porque, hoje, por conta da questão do nexo causal, quando você encaminha a partir do 16º dia, o INSS já taxa lá, é acidente de trabalho. Aí você vai ter... Nós tivemos um segurança que foi tipificado como acidente de trabalho porque ele tinha pressão alta. Não, ele tinha diabetes. Aí o médico... Como é que ele faz isso? Na verdade, não é acidente de trabalho, é doença, ele fala que é correlação? doença ocupacional. Aí ele faz o nexo técnico epidemiológico em relação à atividade que ele desempenha. É difícil. Ele era um segurança do pronto-socorro. Agora, todas as remoções que tem aqui desembocam para o servidor público. Você ouve na CBN, na Jovem Pan, no SPTV, houve um acidente na 23 que foi parar no Hospital Vergueira. É lá. O Hospital Vergueira é lá, o Hospital Municipal é lá. Todas as intercorrência que tem, se desencadeia lá. No meio, entre a Paulista e a 23. Por que o nosso município é maior que o atendimento do próprio servidor? Né? É porque a igreja que cai, vai para lá. Esse aspecto que você citou, Juarez, em relação à medicina do trabalho, eu também tenho que fazer um pouco a meia-culpa. Não existe uma regra básica, mas a gente tenta orientar
os médicos, no sentido de pedir avaliações do especialista. Então, inicialmente, ele faz um pequeno afastamento, mas é preciso de um relatório específico, se é ortopedia do ortopedista, se é cardiologista do cardiologista, para aí sim a gente pautar, qualificar esse afastamento, porque senão fica por conta do médico do trabalho desempenhar uma atividade que é relativa a uma especialidade e, às vezes, por questões da rotina ou da falta do profissional, ele acaba fazendo. Até por amizade. Então, a gente tenta colocar uma queda de braço, como você disse aí no momento, mas é difícil, o servidor às vezes não aceita essa condição, né, e apela um pouco para a questão vínculo paciente-médico, mas é difícil. De amizade. É difícil. Aí depois vem uma demanda jurídica, você não tem como contestar. Porque isso encarece a folha de pagamento e o médico está ali, ele está no afã de atender os outros. Por que atende um de um jeito e o outro de outra maneira? Eu não aceito esse tipo de... Em particular, dependendo do número de afastamentos, o NETEP tem um retorno financeiro e tem um patamar para o número de afastamentos. Então, no privado, é pior o número de afastamentos. Para nós, do público, isso não impacta. Obrigada. Para o público, isso não impacta, mas para os privados, impacta mais. A questão de quanto maior o afastamento, o NETEP tem um patamar de recurso, de retorno para a instituição, e eles perdem quanto mais afastamentos tem. Que afeta na alíquota SAT. Exatamente. Então, eu acho que nesse ponto, a pressão é maior para os programas de qualidade de vida existirem, porque tem um impacto financeiro. Se eu deixar afastar muito, vai impactar na folha. E para nós, não tem essa pressão. Então, o particular, nesse sentido, a gente pode ver muitos programas de qualidade. Já participei em outras rodas de conversa, onde inicialmente você fala, puxa, quero trabalhar nessa empresa. Se você vai ver no detalhe, então um exemplo que uma vez a gente ouviu, a empresa dava até vale farmácia. Né? Então ele podia descontar, ele podia retirar na farmácia quantas medicações fossem necessárias, apresentava a nota, no final do mês isso era reembolsado. Mas existe um motivo, ele quer saber que medicação você está retirando e se começa muita medicação, psiquiatria, ele começa a ser avaliado de uma outra maneira. Uhum. Então, existe uma prevenção, uma precaução do particular, não estou trazendo isso de uma maneira pejorativa, mas em relação ao que é a realidade do particular. Diminuir isso, em função de todas as situações, nós estamos instaurando um ambulatório em que o médico do trabalho atende o funcionário. Então, antes de passar no pronto-socorro do próprio hospital ou de qualquer outro hospital, o médico do trabalho ele faz um filtro para tentar prevenir alguma situação que pudesse ocasionar um afastamento. Então, é difícil, porque, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar aberta essa situação, mas a gente tem que tem que ter um plano de ação em cima. Em relação ao peso que cabe, a medicina do trabalho, então, primeiramente, existe essa situação de que a medicina do trabalho tem ela tem uma diretriz, né? Então, é fazer a prevenção. Agora, em alguns momentos, a administração lança a mão de utilizar a medicina do trabalho para uma atividade, eu vou dizer assim, então, vamos pedir para a medicina do trabalho reordenar isso. Não é papel, mas, enfim, mas isso no público também existe muito. A gente sofre muito porque a gente não consegue dizer, a diretriz é preventiva, eu vou trabalhar com prevenção de risco, qual é o risco ocupacional, o que essa doença ocupacional pode levar. Então, enfim, aí a gente perde isso porque eu acho que até uma questão de que a medicina do trabalho não se apropria do que é feito mesmo. E aí fica à mercê da administração dizer, em alguns momentos, olha, então vamos deixar que a medicina avalie isso, ou faz aqui. Isso é bastante complicado, a gente fica muito vulnerável. Algo mais? E
dizer que eu sou funcionária do Estado e à tarde da Prefeitura. E já usei os serviços e excelentes. E a minha mãe mora na comunidade, ela teve um AVC, em vez dela ir para o privado, ela foi devido à proximidade. Então, e foi muito bem atendida. E ninguém sabia que eu era funcionária da Prefeitura, nada. Ela chegou lá e foi muito bem atendida. Então, vocês realmente fazem um trabalho de qualidade. Os nossos médicos de pronto-socorro, eles fazem aquele curso ATLS, ACLS, que é caríssimo. Grande parte deles tem um preparo necessário. Tanto que a recomendação que se tem, eu vou falar isso aqui, é que quando isso acontecer ou conosco ou com alguém da família, vá para um hospital público, porque lá sempre vai ter alguém capacitado para atender você naquilo que você vai precisar naquele momento. Pode acontecer uma intercorrência ou outra, mas diz que a recomendação é essa. O hospital particular, eu não sei porque tem essa particularidade, mas diz que o serviço público é assim. Eu fiz especialização em administração hospitalar, então eu fiz questão de fazer estágio em RH. E eu acho que todo funcionário deveria de conhecer muito bem o RH, porque tudo é culpa do RH. Entrou, né? Então, gente, o RH é um setor maravilhoso. Então, desde do treinamento, do ingresso, tudo que se faz é que às vezes não é tão bem divulgado. Então, os funcionários eles têm um certo até preconceito contra o RH. Então, eu acho que deveria de desmistificar isso. Sabe? Porque a gente, muitos anos, só ficou descontando. Então, eu acredito que deveria de ter feito essa divulgação, esse marketing a favor do RH, porque tudo acontece ali. E se não existir um RH que seja harmonioso com o restante do serviço, nós não estaremos em harmonia com o trabalho que a gente desenvolve. E eu vejo que na prefeitura, principalmente no municipal, é realizado esse trabalho. Eu fiquei ali e participei por cerca de 15 dias da rotina de trabalho. E é muito importante isso. E obrigada pelo esse carinho e esse atendimento a todos. Eu que agradeço. Tem meu e-mail, se vocês sintam-se à vontade para perguntar também por e-mail, se quiserem material. Bom dia a todos. Eu queria saber um pouquinho mais a respeito do projeto que vocês desenvolvem, o projeto Vencer, que vocês atuam com os funcionários, né? Eu não faço parte. Eu disse assim que foi um projeto criado pela psicologia, psiquiatria e assistência social do hospital, que dão suporte aos funcionários que têm dependência química, ou de cigarro, bebida, etc, etc. Elas dão todo o aporte, tanto médico como psicológico. E no caso de uma ele é acolhido. Algo assim, você sabe se eles encaminham? Sim, até se tem. Eles têm todo esse cuidado, porque o serviço social ele vai ver no bairro próximo à casa da pessoa, o bairro mais próximo, se tem algum local que presta essa assistência. Eu sei porque uma colega minha queria largar o cigarro, foi lá, foi orientada aí no bairro, até porque tem reuniões, participação em reunião, acho que é uma roda de conversa, de conscientização. Eles têm esse cuidado também. Além do cuidado psicológico, cuidado médico e o aporte do assistente social. E até a questão da logística, eles também dão essa luz para a pessoa. Não, é que a nossa dificuldade assim, em relação ao funcionário, quando nós precisamos de um encaminhamento, alguma coisa, muitas vezes eles são pagos, né? Os tratamentos são pagos dessas internações. Tá. E a dificuldade, assim, aquele funcionário às vezes não tem a condição de arcar com tratamentos, com tratamentos caros. E a dificuldade seria essa que a gente muitas vezes não consegue. Tá, eu vou te dar uma referência. Acho que envolve outra coisa. Na Secretaria do Estado tem um centro de referência de álcool, drogas e outras, né? Como é que é? Cratóide? Álcool, isso, álcool e outras drogas. Então é um centro de referência, claro que a procura hoje está elevadíssima, mas tem uma equipe muito boa lá que pode te orientar, inclusive com relação a esses encaminhamentos, porque como a demanda cresceu muito, como todos viram na mídia, o governador instituiu naquele local, né, o local de atendimento à população, aos municípios lá da Cracolândia. Então, ele tem uma procura expressiva, mas ele foi feito convênios, né, fizeram convênios com algumas instituições e eles têm várias referências. Então, se você tiver de fato interesse, eu te recomendo que você entre em contato com esse órgão. Tá? Muito obrigada. Ok? Como que é feita a parte de recrutamento e seleção de vocês? O nosso é concurso público.
Mais vistoria de documentos, pré-requisitos que o curso exige e encaminhar para as outras áreas de RH para efetivar, como exame médico, cadastro, pagamento, é assim. E também pela contratação de emergência, a gente faz uma seleção pública, se dá nos mesmos... a ação é a mesma. Mais alguém? Juarez, você me fez lembrar que todos nós que trabalhamos na área de saúde, nós somos abnegados, são pessoas predestinadas a trabalhar nesse ramo. Apesar dos diferentes governantes, ideologias, a gente permanece trabalhando na área de saúde. A ideia aqui, né, do CQH é tornar esse trabalhador abnegado num profissional. Então, esses indicadores são os instrumentos para a gente entender todas as relações humanas, tanto na parte de RH, de CCH, enfermagem. Então, a ideia é que a gente entenda, instrumentalize os hospitais a se profissionalizar, passar para o estado da arte, tanto que se fala. Então, nós estamos bem longe disso. Mas a gente percebe nitidamente nesse depoimento seu que esse espírito humano, né, essa abnegação, ela existe e é uma realidade. É um pouco redundante, mas assim, apesar do governante de plantão, as pessoas ainda trabalham muito. E esse diferencial de salário realmente é brutal. Se nós analisarmos o seu hospital, né, uma OSS, um hospital privado, a diferença realmente é muito grande. Entretanto, o grande diferencial dentro dos hospitais ainda são as pessoas. Que apesar disso tudo, dessa realidade tenebrosa, vocês ainda conseguem dar um espírito humano dentro das suas organizações. Um bom Natal a todos. Obrigado. Só para encerrar, Silvia, eu gostaria de desejar um Natal de muita alegria, de muita festa para vocês, toda a família, e um ano novo cheio de realizações. Claro, coberto de bênçãos. Né? Obrigada, Juarez. Bom, antes de nós, se alguém tiver alguma outra colocação a ser feita, então só para nós encerrarmos aqui, fechando o nosso contrato, nós temos aí uma agenda para 2015, né, com uma possibilidade de encontro em janeiro, e aí eu vou negociar aqui com o pessoal da PM para ver se nós conseguimos fazer essa reunião por videoconferência apenas, né, porque nada mais é do que um bate-papo sobre os indicadores dos 3 meses, se bem que a dinâmica de sala é bem melhor, né, mas na impossibilidade a gente tenta fazer isso por videoconferência, que é o recurso disponível, inclusive. Nós temos as 10 fichas lá, que eu peço que vocês analisem as fichas, considerem o que está colocado lá, as possibilidades, os conceitos, e aí temos o compromisso de remeter qualquer tipo de contribuição até o dia 15 de janeiro, tá? Para que, após isso, nós possamos já disponibilizar no site, no sistema, e a partir de então, a coleta começa a ser feita pelos hospitais. No mesmo material que foi disponibilizado em relação a essa reunião, tem um arquivo relacionado à avaliação, né? Então, qual que é a nossa proposta para isso? É para que a gente consiga identificar quais são as possibilidades e as dificuldades na coleta desses dados na área de gestão de pessoas. Então, se vocês, por favor, puderem responder a esse questionário e remeter por e-mail, pode remeter para o e-mail do NAGE, né, e nós trazemos a estatística do grupo no nosso próximo encontro. Então, assim, coloquem ali quais são as dificuldades que vocês têm para coletar os dados relacionados ao NAGE de pessoas, né, com base no nosso manual. Em relação também ao curso, né, se algum tipo de contribuição ao conteúdo ou, eventualmente, ser ministrante de um dos conteúdos, acho que entre em contato conosco.
E temos muito trabalho pela frente. Agradeço a nossa coordenadora do NAGE de Infecção, que está aqui com a gente, contribuindo. Nós temos trocado muitas experiências, né? E espero que a gente consiga fazer isso ainda por ano de 2015. E faço referência, como todos os outros já fizeram, um bom Natal para vocês. Agradeço profundamente o fato de ter dividido com vocês alguns momentos nesse ano, né? E eu de fato, espero que no próximo ano nós consigamos começar a trabalhar com os nossos indicadores, com grupos mais aquecidos, né? E quem sabe lá no final do ano a gente consiga editar um manual deste grupo em relação a indicadores de gestão de pessoas, porque não tem. Pode ir na Livraria Cultura, no FENAC, não tem, tá? Então nós vamos ser pioneiros nessa ação aí de desenvolver um manual de indicadores, ok? Era isso por hoje, muito obrigada. Obrigado pelas pessoas que vieram visitar-nos aqui pela primeira vez e até o ano que vem.